Boa tarde, é com muito gosto que estou aqui hoje e tinha preparado esta conversa convosco sobre a desinformação, tentando explicar-vos que saber hoje distinguir o que é verdade do que é mentira é, de facto, um dos grandes problemas do nosso tempo. E a data não podia ter sido mais adequada, porque estamos hoje perante a evidência de que 160 milhões de eleitores, naquela que é uma das democracias mais antigas e mais bem estruturadas do mundo, se dividem sobre coisas que são preocupantemente pouco factuais. Não são assuntos políticos, dividem-se sobre saber se há ou não uma intervenção humana no aquecimento global, preocupam-se sobre saber se usar máscara é ou não uma forma eficaz de evitar a propagação do Covid-19. E é este tipo de problema que nós vimos agora nas eleições americanas, há cerca de uma hora. Chegamos até a não perceber como é que não se conseguem distinguir o que são votos legais do que são votos ilegais. Este problema da desinformação afeta as nossas democracias, como nós podemos ver pelo exemplo dos Estados Unidos, mas afeta também a nossa vida cotidiana e até, de uma forma muito mais privada, a forma como nós pensamos. E, por isso, o que eu gostaria de vos dizer aqui é que este é o problema do nosso tempo e trouxe esta imagem das matrioscas que vieram comigo de uma reportagem que fiz num país que nem sequer existe, que é a Transnistria. São estas bonequinhas russas que cabem todas umas dentro das outras. Para vos explicar que muitas vezes, quando analisamos o problema da desinformação, muita gente o desvaloriza. E desvaloriza-o porque pensa, de uma maneira que, quanto a mim, é insuficiente e é errada, que isto é apenas um problema de geopolítica, que foi inventado pela propaganda russa. Muitas vezes ouvimos o exemplo do caso Cambridge Analytica, mas o caso Cambridge Analytica teve muitos desenvolvimentos até hoje. Há também, e por isso as bonequinhas russas, quem pense que dentro deste problema da geopolítica pode estar um outro problema, que é o peso muito grande das grandes plataformas, do Google e do Facebook, que são, por sua vez, donas do YouTube e do WhatsApp e do Instagram, e que os seus grandes conhecimentos de inteligência artificial permitem fazer com que os algoritmos sejam não só secretos, mas dominadores neste problema. Uma terceira destas explicações que eu considero insuficientes é a de que, por outro lado, os Estados não são capazes de regular as grandes plataformas e não têm nenhuma capacidade de dominar o que é a propagação de desinformação pelas grandes empresas. Mas eu creio que temos uma maneira um pouco mais simples e talvez um pouco mais eficiente de olhar para o problema sem tentar criar um Ministério da Verdade, seja num Estado qualquer ou seja nestas grandes empresas, nestas grandes plataformas. E penso que é também mais fácil para nós podermos encarar como um problema nosso do que chutarmos a responsabilidade para o Kremlin ou para Silicon Valley ou para qualquer outro destes lugares distantes. Eu passei os meus últimos 2 anos a ler quase diariamente fake news, o que eu imagino que vocês pensem que não é nada de muito invejável, mas eu parti para este trabalho sem sequer pensar que havia fake news criadas em Portugal. E havia um negócio, por exemplo, este site que vos apresento aqui era um site feito no Canadá que visava apenas cliques publicitários. Creio que não haveria nenhuma outra razão atrás da criação deste site de fake news que não a de fazer com que muita gente clicasse no site e com isso o site recebia dinheiro. E era bastante dinheiro. Pelas minhas contas muito conservadoras, cerca de 10 mil euros por mês a fazer fake news sobre personalidades políticas, como este exemplo que temos aqui. Mas encontrei muitas outras camadas do problema. Não só a do negócio, a da convicção também. A forma como o ódio se propaga. A forma como as fake news foram instrumentais para o crescimento do populismo na Europa, em vários países europeus, como na Itália, na França, na Alemanha, na Áustria. Vídeos que eram produzidos na Holanda a partir de sites anónimos e que faziam propaganda anti-refugiados, propaganda racista. Tudo isto ajuda-nos a perceber exatamente onde é que vivemos e como vivemos. Quando vamos nos transportes públicos e ouvimos a ansiedade das pessoas, o medo que as pessoas referem nas suas conversas, percebemos esta estranha imagem da polarização, da forma como nos Estados Unidos não se percebe que não é político discutir se uma raça é superior a outra. Não faz qualquer tipo de sentido político haver uma discussão como esta, mas é o que acontece. É, por exemplo, o que vimos no início da pandemia do Covid-19. Eu tive de ouvir muitas mensagens no WhatsApp que me aconselhavam a ir ao supermercado
assambarcar todas as compras que eu pudesse de uma forma muito rápida, porque os supermercados iriam fechar. Este tipo de mentiras propaga-se, este tipo de mentiras tem consequências, mas a parte otimista da minha conversa convosco hoje é que eu creio que o êxito da desinformação depende sempre de nós. Porque as mentiras são criadas, mas as mentiras podem esbarrar nas duas qualidades que nós temos de ter como cidadãos e que são as qualidades que eu vos queria realçar: curiosidade e ceticismo. São duas das qualidades que mais falta fazem, porventura, no mundo em que vivemos hoje, em que toda a gente acha que tem uma opinião sobre qualquer coisa e já sabe e não precisa de saber mais, e, por outro lado, a forma como nós somos vítimas fáceis de uma crença muito superficial quando navegamos online. E é esse o problema, é essa a nossa capacidade de o enfrentar. Além de termos que ser curiosos e céticos na forma como lidamos com a informação nas redes sociais, temos de perceber também que a informação que consumimos molda a forma como vemos o mundo. Eu não peço que vocês acreditem no que eu vos estou a dizer, peço-vos que façam a experiência. Se olharem para o vosso feed de notícias e carregarem repetidas vezes num mesmo tema, desporto, futebol, cultura, uma coisa qualquer que vocês escolham, vão perceber que aquela ideia ótima que nós tínhamos de que as redes sociais nos abriam os horizontes e nos abriam as perspectivas, pode, por outro lado, dada a mecânica do algoritmo em que funcionam as redes sociais, dos algoritmos em que funcionam as redes sociais, circunscrever o nosso mundo, muito mais do que o alargar. E isso molda a forma como vemos o mundo, porque de cada vez que nós clicamos e vemos mais sobre um assunto, vamos pensar sobre esse assunto de uma forma muito mais superficial, ao invés do que acreditaríamos antes, de que era que com isso estaríamos a fazer crescer a universalidade do nosso pensamento. Portanto, desse ponto de vista, somos nós que alimentamos a fábrica das mentiras. Somos nós que podemos, emprestando a nossa qualidade de pessoas confiáveis para os nossos familiares, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos tios, para os nossos amigos, somos nós que, ao partilharmos este tipo de desinformação, estamos a alimentar a máquina. Porque nunca se esqueçam disto. As fake news são criadas por alguém que tem um objetivo particular, seja o do negócio, como vimos, seja o de fazer propaganda a uma determinada ideia política. Isso é o que está na cabeça de quem cria as fake news. Depois temos formas das fake news se espalharem nas redes sociais, através de contas falsas, de bots, de todos esses mecanismos que podem ser mais ou menos sofisticados de difusão das fake news. Mas, em última análise, a desinformação só ganha quando somos nós, pessoas normais e muitas vezes com boas intenções, que as propagamos e que as difundimos nas nossas redes de contacto. Nós, quando olhamos para o Google e podemos lá fazer qualquer pergunta ou para qualquer outro motor de busca, temos a ideia de que estamos perante um dado completamente novo na nossa história. De facto, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, a boa informação, a documentos, a provas históricas. Nós podemos fazer uma navegação num motor de busca e saber muito mais sobre qualquer assunto. Mas eu peço-vos que pensem se isto não é um paradoxo também no nosso tempo, porque todos os dados, temos aqui os dados sobre a literacia noticiosa em Portugal, nos demonstram que nós estamos cada vez menos bem informados. Temos muito mais informação ao nosso dispor e muito menor qualidade de informação. O que é que devemos fazer? Porque para sermos livres, dentro e fora das redes sociais, destas que existem e das que ainda nem sequer foram criadas e que vieram para ficar, nós temos de exigir boa informação. E essa boa informação é a informação que o jornalismo deve garantir aos cidadãos e às cidadãs. O jornalismo tem por missão transformar um assunto qualquer que é relevante numa coisa qualquer que seja interessante para que as pessoas a conheçam, para que as pessoas a possam ler ou ver. E é essa a função do jornalismo. Mas a função do jornalismo para qualquer cidadão e cidadã é que o jornalismo e a informação garantida, de boa qualidade, é a única que lhe permite formar opiniões, ter convicções sobre os assuntos. E por isso, eu sei que muitos de vós agora estarão a pensar que eu estou a dizer uma coisa, que é uma verdade lá para Alice, mas que a informação não é sempre boa, que a informação também erra, o jornalismo também erra, que o jornalismo é muitas vezes caro,
e muitas vezes desinteressante. E eu acho que vocês têm seguramente razão nessas críticas todas que apontam, e podemos até ir um pouco mais longe. O jornalismo vive hoje, de facto, uma ameaça terrível à sua própria continuidade. O jornalismo baseava-se no financiamento que os seus leitores lhe garantiam e na forma como a publicidade pagava. E como vimos, a publicidade direcionada agora paga tudo, incluindo o jornalismo, mas também paga a propagação da desinformação. E uma mentira é sempre muito mais fácil de difundir do que uma verdade chata, que é muitas vezes aquilo que o jornalismo é. O jornalismo precisa de tempo, o jornalismo precisa de espaço, o jornalismo não pode ser viral. E é muito interessante que estejamos a falar de viralidade aqui num auditório no Museu da Farmácia, porque o conceito de viralidade tornou-se quase positivo para as redações. E por isso, ao fim destes 2 anos, o que eu posso testemunhar-vos é que aquela dopamina que nós conseguimos retirar das redes sociais quando clicam nas nossas fotos, quando dizem bem do que fazemos, é muito agradável, mas não é nada comparável com o critério e com o dever que nós temos de não sermos cúmplices nem indiferentes perante a forma como a desinformação vai ganhando espaço no mundo e vai moldando tudo aquilo que é o nosso espaço circundante. A nossa sociedade, a nossa família, a forma como temos ou não temos supermercados esvaziados de produtos. E por isso, o que eu gostaria de vos dizer para terminar é que há sempre uma pergunta que nós temos de fazer quando estamos perante uma notícia bombástica nas redes sociais ou perante uma coisa qualquer que nunca tínhamos visto antes no Google. E atenção, esse é o truque. Nós não devemos clicar em sites que não conhecemos, não devemos acreditar em figuras nas redes sociais que nos dizem coisas e que nós também não conhecemos. A pergunta é se nós devemos ou não partilhar as histórias. Se fizermos essa pergunta, se formos céticos e curiosos, nós vamos ter um travão para parar a desinformação.